E aí, pessoal, tudo bem? Vou falar um pouco dos princípios fundamentais das estatísticas oficiais. Então, existe uma comissão estatística das Nações Unidas em que rege ou orienta todos os órgãos de estatística de todos os países mundialmente, né? Então, o IBGE também segue esse conselho, assim, né? E existem 10 princípios fundamentais para para a coleta de dados, né, para a realização de pesquisas. E aí eu vou estar considerando aqui alguns desses princípios, alguns não, todos, né? São 10 princípios no total. O IBGE ele tem o seu próprio código de boas práticas, né, de boa conduta, onde a gente tem 17 princípios no total e indicadores de boas práticas, ou seja, dentro de cada princípio a gente tem indicadores, né, sugestões de como realizar esse princípio, né? Mas o princípio por si só seria como se fosse um mandamento dentro das estatísticas. Então eu vou ler os 10 princípios que deram origem a esses 17 aos quais o IBGE usa também, né, criado aqui no Brasil. Porém, esses 10 princípios que eu vou ler agora, eles são internacionais. Então, dessa Comissão Estatística das Nações Unidas. O primeiro princípio, ele fala sobre relevância, imparcialidade e igualdade de acesso. Então, as pesquisas oficiais, elas precisam dar um resultado relevante, né? Porque as estatísticas precisam ser algo informação que a gente precisa, né, para desenvolver nossa cidadania. A gente fala, por exemplo, do Censo Nacional Demográfico, esse que é feito a cada 10 anos, né, é uma orientação também que todos os países façam a cada 10 anos essa contagem do número de habitantes, né? Passe fazendo... Tá, me perdi um pouquinho aqui. Mas então, imparcialidade e igualdade de acesso. Então, ao mesmo tempo que o meu resultado de uma pesquisa, né? Os resultados das pesquisas do IBGE, eles são soltos na internet, o resultado das pesquisas são lançados, divulgados. Então, a mídia tem acesso, mas as pessoas, o usuário comum também tem acesso. Então, é igualdade de acesso. Ao mesmo tempo, você pode acessar essa informação. E imparcialidade, porque a gente não depende de politicagem, a gente não depende de tal grupo político que influencie na nossa... em qualquer coisa, em qualquer situação, tanto na data de divulgação, enfim, a gente tem essa imparcialidade. O segundo princípio seria de padrões profissionais e ética. Então, bom, como qualquer órgão de estatística, a gente tem decisões a ser tomadas, né? E nessa questão de ter essa ética profissional, de não depender de um órgão, né, como eu estava falando, de politicagem, né? A gente faz a contagem da população das cidades, por exemplo, e as cidades precisam, até tantos habitantes, o repasse municipal vem um valor X, a partir de tanto, daí é um X mais Y, né? Então, assim, a gente tem que ter essa ética profissional, essa transparência, né? O próximo princípio vai falar exatamente disso, responsabilidade e transparência. Essa transparência de não ter essa influência externa, né? Padrões profissionais e ética, porque realmente o trabalho que a gente está fazendo é importante, né? É para ter conhecimento do nosso país, de quem somos, quantos somos. Até os dados são usados para que o governo saiba qual área precisa, talvez está precisando de uma escola, ou um saneamento melhor, ou um hospital, né? Então, tipo, todas essas informações, os dados coletados viram informações úteis para a tomada de decisões relevantes. O
princípio 3, então, responsabilidade e transparência. Ele trata das fontes, né, de informação, as pessoas que são entrevistadas, os métodos, os procedimentos que a gente utiliza, a transparência de como que é feito todo esse desenvolvimento dessa pesquisa. O princípio 4 seria a prevenção do mau uso de dados. Então, o IBGE tem o direito de, por exemplo, divulgou lá a pesquisa, veio um canal da mídia, pegou o resultado dessa pesquisa e divulgou, fez uma interpretação errada e divulgou lá de tal forma que não condiz, né? Às vezes é uma interpretação errada. Então o IBGE tem esse direito de impor ali, expressar a opinião, dizer, olha, a pesquisa diz isso aqui e a partir disso você tirou uma conclusão que não foi o que a gente chegou. Então, isso seria um mau uso de dado, né? Então, temos que ter essa responsabilidade de comentar essas interpretações feitas pelo uso dos resultados das estatísticas. Princípio 5, eficiência, tanto na questão de quais dados são obtidos, o porquê, né, para que estão sendo usados, a qualidade dos dados, e eficiência também na questão de assim, vamos dizer, eu quero saber quantas crianças nasceram numa cidade. O que é mais eficiente? Eu passar na casa de todo mundo e perguntar assim, teve criança que nasceu aí? Teve criança... Ou seria mais eficiente eu ir em todos os cartórios da cidade e pedir, quero certidões de nascimento que teve entrada aqui no cartório, né? Então seria muito mais eficiente. Essa eficiência é um princípio também, tanto de economia de recursos, né? Princípio 6, confidencialidade. Isso é bem importante as pessoas saberem que, embora, ali no princípio 7, que eu já vou falar, a legislação nossa, eu já acabo falando dessa legislação. Nossa legislação prevê que todos os brasileiros precisam dar informações estatísticas ao IBGE. É um dever, né? Um dever do cidadão, porque o país precisa dessas informações para a tomada de decisões. Então, na legislação está assim que a gente é obrigado a dar informações para o IBGE, para o órgão, né, de estatística, e caso não dê ou que passe alguma informação errada, a gente vai responder judicialmente por isso. Só que, por outro lado, aí, voltando no princípio 6, confidencialidade. Então a pessoa pode ter a certeza de que os dados que ela passa são confidenciais, esses dados sensíveis, né? Muitas vezes nessas pesquisas a gente pergunta salário, né? Aquele questionário, quantas TV tem em casa, geladeira e tal, né? Então o entrevistado, a pessoa que está em casa, que vai passar todas as informações, que no caso é todo mundo, né? Quando acontece um censo demográfico assim, a pessoa pode ter a certeza de que esses dados são confidenciais e usados somente para fins estatísticos. Então, não existe a possibilidade esses dados serem usados para fins comerciais. A gente não faz igual algumas empresas que sabemos, né, vender lista de nomes de pessoas e para diversos fins aí, para ter um banco de telefones e nomes de pessoas e enfim. Então a confidencialidade é um princípio das nossas pesquisas. Outra coisa também, mesmo em investigações judiciais, a gente não pode revelar nenhuma informação que nos é passada assim, para o IBGE, no caso. Então isso é bem importante das pessoas saberem, né, que por mais que é um dever do cidadão brasileiro passar essas informações estatísticas, né, para o IBGE, eles podem ficar tranquilos que esses dados são confidenciais, nunca vão ser usados contra eles. Agora, quando uma pessoa passa uma informação errada, e isso pode gerar problemas, né? Para nossas pesquisas, às vezes 1 em 1 milhão
Talvez a pessoa pense assim, não é importante, né? Uma mentirinha só aqui na pesquisa. Porém, se for descoberto uma informação errada que o entrevistado passa para o IBGE, ele pode sim sofrer penalidades jurídicas. Então, o oitavo princípio, coordenação nacional. Coordenação nacional no sentido de que, bom, no Brasil é fácil, né? No Brasil, o IBGE é o principal órgão que faz essas pesquisas estatísticas. Então, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que existem vários escritórios, assim, na verdade, eles usam uma nomenclatura um pouquinho diferente aqui, não sei se fala em francês mesmo, bureau, né? Eu vou ler em português, bureau. Bureau de Estatística do Trabalho, Bureau de Estatística do Transporte, Estatística do Censo, enfim, né? Existe um escritório voltado para temas de pesquisas específicos lá nos Estados Unidos. Então eles precisam de outro órgão para centralizar, coordenar essas informações, assim, né? Já no Brasil, o IBGE que faz toda a pesquisa e já faz a coordenação também, então é centralizado. Por mais que assim, né, é um órgão só, por isso eu digo centralizado, só que é descentralizado dentro, assim, no caso de que cada estado tem a sua autonomia, de certa forma, né? Coordenação nacional. O nono princípio é o uso de padrões internacionais. Então, esses princípios, né, que vêm da nossa Comissão Estatística das Nações Unidas, todos esses países usam um padrão de dados. Vamos dizer, eu quero contar habitante, ou questão de PIB, como que eu faço esse cálculo, como que eu chego nesses resultados, né? Então tudo é um padrão para que seja comparável entre um país e outro, né? Então por isso a necessidade de padrões, para essa comparação entre vários países seguindo a mesma metodologia, a mesma unidade de cada resultado estatístico, né? E o último princípio, o 10º princípio, é a cooperação internacional. Então, por exemplo, o Brasil, eu não sei agora dizer se foi o primeiro, mas eu tenho certeza que foi um dos primeiros países a começar essa contagem, né, com o censo de forma eletrônica e digital, né? A gente usa lá o dispositivo móvel de coleta, o DMC. Então a pessoa vai e faz o questionário, não é mais no papel e na caneta, a pessoa vai já com esse celularzinho que é próprio, né, é fornecido pelo IBGE, não é o celular da própria pessoa, a informação fica ali, terminou a pesquisa, já vai, né, pro banco de dados, já vai ser armazenado de forma segura. Então o Brasil foi bem pioneiro mesmo nesse tipo de pesquisa, assim, nesse tipo de tecnologia, né, voltada para o censo. Até pela questão dos mapas, já está tudo ali, o GPS, para no caso da pessoa, né, se perder ou ter algum problema. Porque às vezes dentro da cidade é muito simples, mas e as regiões rurais, né? Lembrando que o censo ele busca ir em todas as residências do país. Então imagina lá no Amazonas, por exemplo, municípios indígenas, municípios que às vezes não tem uma estrada com boas condições. Então o uso desse dispositivo é muito importante. E essa cooperação internacional. O Brasil levou para a Guiné-Bissau esses dispositivos para tentar fazer lá também. Acho que isso foi em 2010, 2011, por aí. Eu vi um vídeo a respeito. Para implantar lá esse sistema, essa tecnologia para realizar os censos de maneira eletrônica, né? De maneira digital. Então, esses seriam os 10 princípios, né, os princípios fundamentais das estatísticas oficiais. Então, é isso aí, um vídeo puramente informativo e fechou.